Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Uma vez te vi, coisa forte, logo senti seu rosto tão convidativo para um beijo. Por que será que sempre estás a desviar o seu olhar do meu olhar? Quero te levar pra sentir a brisa do amor, a nos tomar com um doce vinho pra somar com lindo céu de estrelas ao refletir imenso mar à nossa frente. E ao som do coração vou te mostrar o quanto eu posso te fazer feliz. Quero acabar com toda essa tristeza em seu olhar. Quero te levar comigo aonde for. Você será meu rumo eterno e eu serei seu servo para poder realizar todos seus desejos. Quero te levar pra sentir a brisa do amor, a nos tomar com um doce vinho pra somar com lindo céu de estrelas ao refletir imenso mar à nossa frente. Salve, salve, minha galera ligada no nosso podcast Terça Nobre. Vamos dançar! Começando aí tocando uma música de minha autoria, Quero Te Levar. Pra você que curtiu essa canção, você pode ir lá no meu canal do YouTube, tem a parte de músicas. Tem lá essa música Quero Te Levar, é uma música que eu gosto muito, que eu compus também. Gostaria muito, né, de poder propagar pra galera que curte no canal. E ultimamente, né, nos episódios, o pessoal tá curtindo aí quando eu começo tocando. Então eu resolvi começar mais um episódio assim. Esse é o Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Olha lá, vai, subiu. youtube.com/Euri Benevento, Euri com Y, Euri Y Benevento. Você aproveita, já se inscreve no canal e você consegue acompanhar todos os episódios. Tem lá a pastinha, né, do podcast Terça Nobre, a playlist com todos os episódios desde o primeiríssimo. Aí você consegue ouvir aí, acompanhar, assistindo, né, o episódio. Mas se você quiser também ouvir, apenas ouvir, enquanto você tá na academia, enquanto você tá caminhando, enquanto você tá deitado, curtindo um som, você pode ouvir lá pelas plataformas de podcast, né, plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor também. Você que tem vontade de fazer um podcast, quiser gravar, você pode gravar pelo Anchor mesmo. Inclusive, né, não precisa ter microfone, não precisa ter mesa, nada disso. Você consegue fazer tudo pelo celular, tudo pelo telelê. E olha que bacana, né, toda essa tecnologia de pensar no tempinho do celular, que é aquele celular, aquela puta luz azul e o SMS, mais nada, né? Era ligação, SMS, luz azul na cara e mais nada. E antes ainda teve o Baby da Telesp celular, que ele ficava chorando, né? Eu lembro quando tinha o Peg Fale Gol, que era aqueles celulares também de time, né? Palmeiras, Corinthians e tal. Aí quando saía o gol do time, chegava lá a mensagenzinha avisando: ó, seu time fez o gol, tocava o hino do time, né? Olha só, agora você consegue colocar tudo no celular, você consegue colocar foto, hino perfeito, né? Porque aquela época era toquinho polifônico, né? Não era a música verdadeira, é um toquinho polifônico, assim, tudo diferentinho pra você colocar no celular. Lembrava, né? Lembrava a verdadeira canção, mas não era a verdadeira canção em si. E agradecendo sempre a galera que tá curtindo o podcast com a gente, toda semana aí gostando do nosso podcast Terça Nobre. Eu tô com um pouquinho de problema no meu som nesse episódio. Tá rolando a obra aqui, eu moro de um lado onde tá rolando uma obra de metrô e tem um caminhão ligado, abastecendo não sei o que, essas horas da night, porque eu gravo podcast à noite, mesmo assim tem coisa ligada. Então eu tô meio surdo, tô ouvindo o barulho da obra. Eu tento editar aqui, mas realmente é difícil, não tem
Não tem jeito, eu preciso gravar o podcast, a obra não tá parando, né? Porque eu nunca vi isso, né? Porque eles falam, né, dessa questão do respeito com o vizinho, a lei do silêncio e blá blá blá, mas ó, pra lugar que tá rolando obra de metrô, isso não funciona muito não, viu? Vou te falar, que não tem hora, os caras resolvem fazer, não, pera, vamos cavar um buraco aqui, 8 horas da noite. Vamos cavar, vamos encher os trator de gasolina 3 horas da manhã. É assim, é mais ou menos assim que tá funcionando dessa obra, mas deixemos esses problemas de lado e vamos falar sobre o episódio da semana passada, o episódio número 24 da terceira temporada, total de 88, já agradecendo ao meu amigo D'Angelo, que mandou uma mensagem falando, a descrição lá no YouTube, ele deu um salve pra mim, pra eu arrumar, porque eu tinha errado de novo na descrição, porque essa contagem maluca, né? Eu tenho que anotar num papelzinho, então é só olhar o episódio da semana passada, e mesmo olhando eu ainda errei na contagem, mas é isso aí, ó, episódio número 24, de um total de 88, esse foi o episódio da semana passada, estamos na terceira temporada do Terça Nobre, e o tema foi, por que o tempo parece parar? Um episódio que a gente conversou um pouquinho sobre algumas coisas, né, parece que a gente deixou assim pra resolver, né, que nem quando tem aqueles filmes assim que fala assim, vamos voltar da onde a gente parou, vamos recomeçar da onde a gente parou. E aí vai conversando e vai falando sobre isso, sobre algumas coisas que na nossa vida é assim, né? Porque na nossa vida tem certas situações que parece que o tempo não passou, né? Sabe, quando o tempo, nossa, o tempo não passou pra você. Tipo a Paula Toller, né? Todo mundo fala que a Paula Toller não envelhece. Ou pega uma pessoa assim que tá novinha, aí você fala, nossa, tá dormindo no formol, né? Aquela piadela marota. Mas é isso, tem certas situações da nossa vida que ficam congeladas mesmo, né? Parece que a nossa mente, o nosso coração congela aquela situação e a gente tá prestes a reviver aquilo. E aí quando a gente revive parece que o tempo não passou, parece que 10 anos foram num piscar de olhos, que você dormiu e acordou e 10 anos se passaram, mas o seu sentimento ali continua o mesmo, a sua vontade, a sua saudade. Então esse episódio da semana passada conversa sobre isso, conta algumas histórias. Então se você não acompanhou o episódio da semana passada e quiser acompanhar, é só ir lá no YouTube, youtube.com/euribenevento, tá lá na playlist podcast Terça Nobre, ou você pesquisa também nas plataformas de áudio como Terça Nobre ou então como Euribenevento, e o episódio tá lá, você consegue ouvir, consegue opinar, consegue dar a sua sugestão também, fazer sua pergunta pro Tio Chicória, que também o Tio Chicória tava muito bacana nesse episódio. O Tio Chicória tá cada vez mais doido, né, cada vez mais pirado aí com as suas respostas, então é sempre uma grata surpresa o que o Tio Chicória vai falar, né? Agradecer aí o pessoal que comentou lá no episódio também pelo canal do YouTube. Um beijo pra Sirlene Miranda, que toda semana acompanha o nosso podcast Terça Nobre. Ela comentou lá, ela tem um canal no YouTube, né? Sirlene Conhecendo Novos Lugares. Ela comentou lá no nosso canal, né? Comentou assim, foi ótimo começar a terça com você. Seria realmente um lindo filme mesmo, a história da vida do Jesse, que eu comentei um pouquinho também sobre aquele caso triste da história do Jesse Cos, aquele menino que viajava pelo mundo com o seu Fusca e seu cachorrinho, o seu fiel escudeiro. Infelizmente eles faleceram num acidente, né? E aí eu dediquei o programa a ele também, né? E ela também comentou assim, né? A minha vida tem muitas histórias e eu me lembro da maioria. A nossa mente é uma máquina que funciona o tempo todo, né? Conforme eu falei, que a nossa mente também acaba sendo aí uma máquina do tempo, né? E ela falou também sobre isso, né? Que nem sempre o tempo cura tudo. Porque a gente fala, né? Pô, o tempo cura, o tempo vai dizer, o tempo passa e tal. Só que na verdade, assim, realmente tem muitas coisas que o tempo pode curar. Só que a gente também precisa fazer alguns movimentos para que isso aconteça. Não adianta a gente só querer, vai passar o tempo e vai ficar tudo bem. Tá, mas e aí? Você fez aquilo parar de doer dentro de você? Você tentou seguir em frente? Você mudou suas atitudes? Você parou de rever essas certas situações? Então, assim, nem sempre o tempo vai curar se a gente ficar só parado esperando o tempo passar e falar, não, beleza, o tempo vai passar e eu vou esquecer. Não, tem certas coisas que a gente também precisa se movimentar pra isso, né? Minha amiga Cris Maria também, lá em Cachoeira Paulista, curtindo o nosso podcast Terça Nobre, toda semana curtindo com a gente aqui, comentou assim, ó, amei esse podcast, parabéns, e o texto também, estou sem palavras, muito bom. Brigadão, Cris, por toda semana acompanhar o podcast. Ela que tá sempre também mandando sugestão, acompanhando, comentando sobre os episódios. Cris, muito obrigado por toda semana curtir o nosso podcast Terça Nobre. Agradecer também meu amigo Paulo Talarico, que mandou mensagem, toda semana também tá acompanhando o podcast.
e ele mandou perguntando pra mim se, se esse tema era relacionado à música do Raul Seixas, né? E eu não conhecia essa música do Raul Seixas e foi uma grata surpresa, porque, né, o Raul tem muita música, assim, muitas músicas legais. Já comecei um episódio aqui do podcast Terça Nobre com a música do Raul Seixas, né? Que foi um dos grandes nomes da música brasileira, que marcou muita gente, né? E eu não conhecia essa música, ele me mandou, né? Chama As Profecias. É uma música muito bonita do Raul Seixas, que fala sobre isso também, que o tempo parece parar. E eu, sem saber disso, coloquei o tema do programa e ele fala um pouquinho sobre isso na música. Então foi uma grata surpresa aí que o meu amigo Paulo Talarico apresentou. A gente desenrolou uma ideia sobre esse programa também, várias ideias, coisas que a gente também, às vezes a gente se encaixa, né, naquilo que eu falo, porque a gente tá conversando assim sobre situações que nem no episódio anterior, que eu também falei sobre essa questão do celular, que a gente tá conversando, mesmo que a conversa esteja boa, a gente saca lá o celular e começa a querer mexer. Então tem várias coisas do cotidiano que a gente começa a fazer sem perceber, e é o que essa nossa geração de agora faz, e várias coisas também que a gente não sabe muito bem pra onde ir, né? A gente não sabe exatamente aonde vai dar essa dependência nossa por internet, essa dependência nossa por celular, como que vai ser daqui um tempo, daqui 20, 30 anos, o que isso vai causar na gente. Então a gente vai desenrolando várias ideias sobre isso também. Agradecer também ao Vitor Zene, que toda semana tá com a gente aqui, meu irmão Edilson, minha mãe e a dona Tânia, que estão curtindo toda semana aí o podcast com a gente. Então valeu pra toda a galera que tá sempre acompanhando, que comenta, que manda mensagem, que pergunta, manda pergunta pro Tio Chicória. Então se você gostou e quiser mandar mensagem, fica à vontade, vai lá nos comentários do YouTube, comenta que na semana seguinte eu leio, ou então me manda no WhatsApp, me manda nas redes sociais, @euribenevento, tô lá no Instagram, no Twitter e no Facebook, é só me mandar mensagem que semana que vem eu leio e eu respondo aqui no nosso podcast Terça Nobre, molecada. Olha só que maravilha! E antes de girar o botão aleatório, né, já que eu mandei um abraço pro meu amigo Vitor Zene, eu vou aproveitar também para falar, né, sobre o canal Kryptonita, que é o canal do meu amigo Vitor Zene, que fala sobre o mundo geek, também fala sobre filmes, sobre séries, várias coisas legais também, mundo nerd. Então você que gosta, você procura no YouTube Kryptonita Oficial, que você consegue acompanhar várias coisas legais, mundo dos super-heróis também, todas as novidades, muita coisa bacana. Tem algumas participações minhas lá, tem o Tio Chicória, tem Torta na Cara, vixe, é muita coisa legal. E inclusive essa semana eu tava assistindo um episódio que ele fez sobre o Rei Leão, né, sobre a animação Rei Leão, e que marcou assim, né, muitas gerações aí, marcou toda essa galera que tem 30 e poucos anos aí, que era criança nessa época que foi lançado, foi uma febre, até hoje muita gente lembra, né? E aí eu tava assistindo o episódio que ele fez em relação ao Rei Leão, e eu tava me lembrando, né, de uma história que aconteceu quando eu era criança, né? Eu lembro que a gente ficava enchendo o saco do meu pai pra ele alugar essa fita do Rei Leão. Só que lá em Roseira tinha acho que 2 locadoras só, e nunca tinha fita do Rei Leão. Até uma vez ele alugou a fita daquele Rei Leão genérico, né? Tinha um outro Rei Leão. Na verdade não era o genérico, era o Rei Leão verdadeiro, mas que não tinha feito sucesso igual o da Disney fez. Então tinha essa fita aí de um Rei Leão meio paralelo. Era muito parecido as histórias lá, mas não era o Rei Leão da Disney. As músicas eram diferentes, mas aí a gente foi lá, não tinha do Rei Leão da Disney, tinha esse outro Rei Leão, ele alugou, a gente assistiu, beleza, mas a gente ficou enchendo o saco pra ele alugar a fita do Rei Leão, até que a gente foi lá na locadora e um dia a gente conseguiu alugar a fita. E tava todo mundo assistindo lá na sala, eu e meus irmãos, a gente tava assistindo, e na sala assistindo o Rei Leão, e meu pai tava assistindo aquela televisãozinha pequenininha na cozinha, lembra aquela televisãozinha que era TV e rádio ao mesmo tempo? Aí ele tava assistindo na cozinha lá, jornal, alguma coisa, e entrou o plantão e falou do acidente dos Mamonas, né? E aí foi falando as notícias, e aí chegou uma hora que confirmou a morte de todos os integrantes da banda e tal. E aí ficou aquela coisa, e bem na hora que confirmou a morte dos Mamonas Assassinas, foi a cena do Rei Leão que o Mufasa morre, né? O pai do Simba morre naquela situação. E aí a gente tava chorando, a gente não sabia se chorava por causa do Rei Leão que morreu, se a gente chorava por causa dos Mamonas que morreu. E naquela época o Mamonas era uma febre, né? A gente tinha fita dos Mamonas, a gente escutava Mamonas todo dia, levava fita pra escola, escutava fita em casa, todo mundo queria fita. Aí eu até contei aqui um episódio faz tempo já, mas eu contei uma vez que teve uma dancinha lá, um concurso de dança lá, num aniversário, e aí o prêmio era ganhar o disco dos Mamonas, e eu não ganhei, eu fiquei com muita raiva, e a pessoa que ganhou nem gostava dos Mamonas, né? Mas isso aí, o Mamonas já tinha morrido quando teve essa dancinha aí. Mas no dia, né, a primeira vez que eu assisti Rei Leão, cara, aconteceu isso. Na mesma hora que teve a notícia da morte dos Mamonas, foi a mesma hora que o Mufasa morreu no desenho.
E aí eu e a minha irmã Edné ficamos chorando lá na hora do filme, mas também chorando por causa dos Mamonas. E engraçado que depois disso eu nunca mais consegui assistir o Rei Leão inteiro. Toda vez que alguém tava assistindo, assim, eu ia na casa de alguém, tinha alguém assistindo, ou passou em algum lugar, sempre quando chegava aquela cena que o pai do Simba ia morrer, eu queria sair, eu não assistia. Eu falava, não vou assistir, não ia até o final. Então, assim, tem certos filmes que a gente trava, né, não quer mais assistir. E eu percebi isso, que eu nunca mais assisti Rei Leão de novo. Claro, né, essa cultura pop sempre tem alguém citando alguma coisa, e as cenas icônicas, e o Timão e Pumba também, que são maravilhosos, que a gente sempre lembra, tinha o desenho também, mas assim, eu tava tentando lembrar se eu assisti de novo, eu percebi que eu não tinha mais assistido mesmo. Toda vez que tinha essa cena triste assim, eu deixava quieto. Então assim, tem certos filmes que eu faço isso. Esses dias tava passando Marley e Eu no SBT, e aí eu tava assistindo, falei, pô, vou assistir. E é tão legal, porque o começo do filme Marley e Eu é muito legal, né? Ele contando a história, na verdade o filme inteiro é um filme muito bom, né? Lá em casa a gente já teve um labrador também, então assim, eu tenho esse carinho muito grande pelos cachorros labradores, é um cachorro muito lindo, todo cachorro é legal, mas assim, o labrador também, ele tem uma coisa diferente, né? E aí, tipo assim, você se identifica, você fala, caramba, que o cachorro é meio doidão, estabanado. E aí eu fiquei assistindo, né? Mas quando vai chegando o final do filme, que é aquela parte triste, eu tirei do canal. Então tem certos filmes que eu faço isso. E é engraçado porque assim, eu criei esses mecanismos bestas, tipo de não assistir. Mesmo assim, aqueles puta filme preferido, mas eu não gosto de assistir o final. Que nem tem um filme que eu gosto muito também, um dos meus filmes favoritos, chama Diário de uma Paixão. Acho que a galera que tá ouvindo o podcast já deve ter assistido também. É um filme muito bonito, é uma história bonita, mas o final dele é uma coisa assim que, nossa, me machuca e tal. Então eu não gosto de assistir muito o final desse filme. Então várias vezes aconteceu de eu assistir esse filme e chegar no final eu desistir, eu mudar de canal, eu parar de assistir o filme. Então tem uns filmes que eu faço isso. O Clique também é um filme que eu gosto muito e cito em muitos episódios aqui, mas eu não gosto do final do Clique. Claro que no final mesmo mostra que foi tudo um sonho e ele meio que tem uma segunda chance, mas aquela parte que ele vai ficando velhão e vai perdendo tudo e todo mundo vai virando as costas pra ele, e aí vai dando aquela situação, né, de que a vida, quanto mais você vai virando as costas pras pessoas que se importam com você, chega uma hora que ninguém mais vai se preocupar. Então aquela parte me dá certa tristeza, então eu não gosto muito de ver. Eu sempre desisto de assistir o filme um pouquinho antes de chegar nessa parte. Então fica esse registro aí. Um abração pro meu amigo Vitor Zene também, que me fez trazer de volta essa lembrança da minha família. Valeu, Vitão, tamo junto. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Olha, pra quem tá ouvindo pela primeira vez o podcast, eu faço isso, gracejos radiofônicos. Eu gosto de fazer Terça Nobre, é uma graça, mas na verdade, girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, dá pra fazer assim, mas é que eu gosto de Terça Nobre, eu gosto de dar essa zoadinha. Vamos ao tema de hoje. No programa da semana passada, né, conforme eu falei, assim, às vezes a gente deixa abraço pra um próximo episódio, às vezes não, né, do antepenúltimo pro último, do penúltimo pro último não teve muita ligação, mas acho que esse, com o episódio da semana passada, tem uma certa ligação. Então, hoje a gente vai conversar assim, por que a gente só dá valor quando perde? Esse vai ser o tema do programa de hoje. Então, você que tá ouvindo o podcast aí, que de repente quiser fazer pergunta, concordar, discordar com o tema, mandar mensagem, aí pode ficar à vontade. Sobre o texto, né, os comentários que teve também em relação ao texto, né, pra quem não acompanhou o episódio da semana passada, eu fiz um texto, e um pouquinho antes veio esse texto na minha mente, então eu li aqui ele no programa. Então, pra quem não entendeu essa questão do texto que eu li, é isso, foi um texto que eu escrevi pro episódio da semana passada, mas falando nessa semana, né, sobre essa situação assim de quando a gente perde, que a gente passa a dar valor. Isso se aplica a muitas situações da nossa vida, né? Não só assim na questão de relacionamentos, que é onde a gente vai focar mais, mas também tudo. Por exemplo, o emprego, né? Às vezes a gente tá reclamando muito de um emprego, de um trabalho que a gente tem. Nossa, aquela pessoa é chata, é ruim trabalhar de tal coisa. E a gente reclama, fica desempregado pra ver. Fica um tempão desempregado pra você ter uma noção que aí você começa a falar, putz, caramba, não era tão ruim assim, dava pra aguentar. E tem na internet, assim, a gente vê esses memes assim, nada como boletos pra pagar pra voltar a amar o trabalho. É isso. Tem várias contas pra pagar e fala, esse trabalho aqui que vai me ajudar a pagar. Eu sei que é muito difícil, eu já comentei aqui várias coisas, várias situações difíceis que passei. Eu já tive uns empregos bem ruins nessa vida.
E realmente, assim, é muito difícil, né? Claro, às vezes a gente tá passando por uma situação tão complicada no trampo que dá vontade de jogar tudo mesmo pro alto e sair fora pela humilhação que a gente passa, pela filha da putagem das pessoas. Mas, assim, a gente tem que nem eu já falei em episódios anteriores, a gente tem que sempre tentar procurar um jeito de fazer dar certo, né? Às vezes não vai ter jeito, às vezes não tem como mesmo. Mas em algumas situações a gente pode tentar fazer dar certo, ou então pelo menos a gente fazer um objetivo. Ó, beleza, tá difícil pra mim, eu quero sair desse trabalho porque é um trabalho que realmente me faz mal, me zoa emocionalmente, tá zoando minha cabeça, então eu quero sair. Beleza, quer sair? Então se organiza pra sair. O que você precisa resolver nesse momento? Ó, o que você tem de mais imediato pra resolver? Tá bom, quanto tempo você precisa pra resolver isso e procurar outra coisa? Então assim, já se organizar pra ter uma próxima oportunidade, um outro emprego. Porque assim, muitas vezes a gente entra num ciclo de reclamação, né? A gente entra numa linha de pensamento e reclamação que a gente não consegue sair do lugar, a gente só reclama. Então fica ali reclamando. Tá, e o que você tá fazendo pra mudar? O que você tá fazendo pra ser diferente? Nada, você tá só se lamentando, ai, tá ruim. Aí você acorda, dorme e vai lá de novo. Acorda, dorme, vai lá de novo e tá tudo... Passou um mês, passou 2 meses e você tá no mesmo lugar. Então, beleza, tá ruim? Então, beleza, vamos organizar pra sair fora. Isso já aconteceu com muitas pessoas, muitos amigos que eu converso, isso já aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Então a gente precisa tentar ver o que dá pra fazer pra sair dessa situação, porque não é legal mesmo a gente ficar num lugar que a gente não gosta, ter que conviver com pessoas que a gente não gosta, é horrível. Mas a gente sempre precisa olhar de uma maneira distante também. Tipo assim, hoje a gente tá aqui no problema, a gente não consegue enxergar muito. E aí quando você olha de fora, e quando você pede uma opinião de uma pessoa que você confia, e a pessoa olha de fora, e quando você pensa a longo prazo, se você sair, quais serão as consequências disso? Que é onde mora essa questão da gente falar, puxa, caramba, tava ruim, mas eu poderia ter aguentado mais um pouquinho. Perdi uma situação. Então assim, a gente começa a dar valor pra uma coisa que perdeu. Só vai entender que era bom, só vai entender que aquilo estava te trazendo um certo benefício em alguma outra área da sua vida, só vai perceber depois que você tiver saído, que você tiver perdido. Então por isso é bom a gente tentar se organizar pra não fazer nenhuma besteira, né? E isso em trabalhos, né? Em relação a trabalhos, empregos que a gente tem na nossa vida aí dos mais variados, né? Mas assim, quando a gente fala em relacionamento, né? Assim, eu percebo, né, de situações de namoros e tal, que às vezes a gente tá ali naquele namoro e tá acontecendo uma situação chata, muita briga, às vezes ciúmes, às vezes coisas que vão causando, né? É que nem eu já falei assim, eu sempre tive muito problema, assim, em questão de ter que disputar. Poxa, eu tô com uma pessoa e a pessoa gosta de mim, eu gosto da pessoa, pô, por que a gente não pode ter paz, sabe? Por que a gente não pode ficar tranquilo, ter um relacionamento tranquilo? Mas aí surge uma terceira pessoa, surge alguém pra dar em cima, surge alguém pra fazer gracinha, surge um comentário na rede social, que hoje a rede social realmente, pra quem tem relacionamento, pra quem namora, pra quem tá casado, mano, a rede social é um veneno horrível. A rede social, ela veio pra destruir casamento, destruir namoro e assim vai. Então, tipo, às vezes a pessoa tá lá na paz da vida dela, tranquila, aí vem um comentarinho diabólico lá pra estragar. Então, isso assim, passa pela minha cabeça, poxa, se tá rolando um relacionamento legal, por que tem que surgir essas coisas? E quando surge, por que a gente não consegue lidar com isso? Tem certas pessoas que não conseguem lidar, e eu realmente me incluo nesse pote, assim, de não ter essa força, essa coisa de ficar disputando, de ter que mostrar que eu tô ali e tal. Pô, eu já falei o que eu sinto, eu já demonstrei, tô ali, aí beleza, tô tranquilo no relacionamento, aí vem coisas pra tentar atrapalhar. E então, assim, quando a gente tá nessa situação, querendo terminar, brigando, porque essas coisas estão te trazendo irritação, trazendo sofrimento, a gente não consegue enxergar muita coisa. Então tem aquela frase, né, do murro em ponta de faca, e eu lembro que eu vi uma imagem, eu até tenho essa imagem guardada no meu celular, que é um casal, assim, tentando se beijar, e aí tá os dois vendados, e no rosto, né, eles têm palitos, como se fossem palitos de dente mesmo. E aí o palito do rosto de um tá cutucando o rosto do outro. Então, tipo, tá tentando beijar, então os palitos estão tão brigando um com o outro, aí tá batendo um palito no rosto do outro e se machucando, sabe? Então, assim, tá machucando. E mesmo assim a pessoa tá continuando. Então, assim, se é um relacionamento que machuca, que faz sofrer, por que continuar? Mas às vezes, assim, tá fazendo sofrer naquele momento porque a pessoa não tá sabendo lidar, porque eles não estão sabendo lidar com aquilo.
Então, assim, o amor, ele acaba ficando em segundo plano. Porque sempre vai ter aquela situação, assim, de querer quem tá certo. Alguém tem que estar certo. A briga não é por outros motivos. A briga é porque alguém precisa estar certo. E aí é onde começa a ter várias brigas sem motivo nenhum, porque alguém quer estar certo. Então, às vezes, dependendo se tiver ali um casal que as duas pessoas são teimosas, como é que fica? Um vai querer ganhar, o outro também vai querer ganhar. Não, mas eu tô certo. E aí fica aquela eterna briga de quem tá certo. O amor vai ficando de lado. E aí só pra sair daquela situação, só pra parar de fazer mal, acaba, né? O relacionamento acaba. E aí começa a passar aquele tempo e aí você começa a perceber as coisas boas daquilo. Só que quando você começa a perceber as coisas boas, talvez seja tarde. E aí é onde você começa a dar valor para aquilo de bom que teve. Aí fala, caramba, mas era bom algumas coisas. Aí pode vir aquela situação do querer reconquistar, do querer voltar. Tem vários relacionamentos que a gente percebe que vai e volta. Por quê? Porque sente aquela falta, além da falta, mas também percebe o que perdeu. Fala, caramba, eu perdi uma coisa muito bacana. E aí outra pessoa vai pegar o meu lugar, né? Como se você tivesse um lugar, né? Aí fala, não, outra pessoa vai ocupar o meu lugar. E aí você não quer perder. Você quer de volta aquele lugar que era seu, porque você batalhou pra conquistar, né? E aí é onde tem essa situação da gente ficar naquela coisa assim do conquistar, o poder da conquista. E aí também não quer admitir que perdeu. Então a gente tem que tomar cuidado e perceber que existe uma linha muito tênue entre essa questão assim de você querer de volta ou você não querer admitir que perdeu. Porque assim, quando você estava com a situação resolvida, tranquila, tudo em suas mãos e o relacionamento acontecendo, não teve o valor que precisava e não teve aquela percepção de que, ó, tá tudo certo aqui. A gente tá brigando por isso, mas não, a gente se gosta, vamos tentar passar por cima disso. E você tá ali porque a pessoa tá com você também. A partir do momento que a pessoa não tá mais e você em algum momento percebe que aquilo pode acabar pra sempre, aí começa a bater aquela coisa de você querer conquistar de volta e não querer perder, não admitir que perdeu. Então a gente precisa perceber isso. Será que a gente tá querendo voltar porque a gente não sabe perder? Porque a gente não sabe admitir que perdeu? Ou a gente tá querendo voltar porque realmente sente falta? Ou porque a gente só tá dando valor agora que perdeu? Que aí, enquanto tava lá, não sabia dar valor, e agora que perdeu quer dar valor? Isso que eu não entendo. E aí tem várias coisas assim que também, sabe, na vida mesmo. Às vezes, eu lembro que eu trabalhei numa empresa e tinha vários equipamentos antigos lá e ninguém ligava. Aí eu ia lá, eu sempre fui assim, meio que eu quis arrumar as coisas, eu sempre fui fuçador, né? O meu vô Mário, ele arrumava rádio, arrumava televisão, ele trabalhou em fábricas de televisão e tal, ele manjava muito disso. E eu peguei isso do meu vô, sabe? Eu queria abrir rádio, eu queria arrumar tudo. Falei, não, você ia arrumar também. Aí eu aprendi muita coisa com o meu vô. E eu sempre fui assim, de querer arrumar as coisas. A coisa tá quebrada, eu falei, não, peraí, vamos fuçar aqui, talvez funcione. E eu sempre fui fuçador. E aí eu pegava esses equipamentos assim, limpava bonitinho, arrumava. Alguns fazia funcionar, outros não, mas alguns que eu fazia funcionar, tava lá bonitinho funcionando, tava jogado. Aí eu peguei, fiz funcionar, aí alguém vinha, nossa, que legal isso aqui. Nossa, eu não sabia que tava funcionando. Não tava funcionando, eu que arrumei. Mas aí a pessoa ia lá e pegava de volta. Então assim, é um exemplo, sabe? Às vezes é isso, você tá ali, você tem tudo a seu favor e você não sabe perceber que aquilo é bom. E aí quando perde, que você fala, nossa, caramba, era tão legal. Que nem às vezes quando eu converso, sabe, com algumas pessoas assim, e vem falar, nossa, era tão bom aquele tempo, não sei do que. E eu lembro que quando eu tava vivendo aquele tempo, não era tão bom assim, sabe? Eram situações, eram irritações e pessoas que tratavam a gente mal, mas tinham ali seus momentos bacana. Mas na maioria dos momentos não era tão bacana. Mas a nossa memória, ela faz isso. A nossa saudade, ela sempre só traz aquilo de bom, né? Ela não traz as coisas ruins sempre. Então, aí vem aquela pessoa, nossa, mas era tão bom aquele tempo. Tá, e por que você não aproveitou aquele tempo? Por isso que eu falei aqui no programa, né, sobre a gente saber aproveitar cada momento, aproveitar os pequenos detalhes, porque depois passa, e passa mesmo, tudo vai passar, até coisa boa, coisa ruim, que nem eu sempre uso essa frase, eu amo essa frase, porque assim, às vezes quando a gente tá em momentos muito difíceis, assim, momentos difíceis mesmo, sabe, assim, de morte, quando a gente perde alguém pra morte, quando a gente sai da vida de uma pessoa, quando acaba um relacionamento, quando sabe aquela dor que a gente não consegue curar de jeito nenhum, sabe? E essa frase, pra mim, ela é muito forte, que fala, né, que os dias bons e os dias ruins, eles têm uma coisa em comum,
eles acabam. Então, assim, se a gente estiver muito feliz, em algum momento o clique vai vir na sua cabeça e vai falar, opa, peraí, isso aqui vai acabar uma hora. E se tiver muito triste, também vem essa consolação de falar assim, olha, tá triste, tá difícil, mas vai acabar, esse dia vai acabar. Os dias bons e ruins, eles chegam ao fim. Todos os dias chegam ao fim, né? Todo carnaval tem seu fim, como diria Los Hermanos. Então, a gente tem que saber perceber também o que a gente tá vivendo. Claro, né, que nem eu já falei aqui, assim, não dá, seria muito bom se a gente tivesse essa percepção, né, sempre da vida, assim, que a gente tá curtindo o momento, tal, pra caramba, mas a gente tá sempre preocupado com o próximo passo, e isso é ruim, porque a gente não consegue apreciar aquele momento que a gente tá vivendo. Aí no sentido de relacionamentos que a gente perde, e aí só depois vai dar valor, é por causa disso, porque na hora que a gente tá vivendo aquele relacionamento ruim, de repente um relacionamento conturbado, a gente não tá conseguindo ver nada de bom. E é esse exercício que a gente precisa fazer. Beleza, o que tem de bom aqui? Ó, eu conheci essa pessoa assim, eu gosto dessa pessoa por causa disso, ela gosta de mim por causa daquilo, e a gente já viveu isso, viveu aquilo, tá, pesa tudo numa balança, vale a pena tentar, vale a pena se esforçar pra esse relacionamento dar certo ainda? Vale, porque, a gente viveu muita coisa legal e a gente ainda pode viver coisas legais. Ou então você olha e fala, não vale mais, a gente tá só se matando aqui, muita briga, muita ofensa e tal, e aí é onde realmente você pesa e entende, fala, beleza, não tá rolando mais. Aí pode acontecer mesmo da saudade de te trazer os momentos bons, mas aí você pesa tudo e fala, pô, peraí, eu tive momentos bons aqui, mas a maioria das coisas me trouxe muita irritação. Então é o que eu falo, se é uma coisa que tá fazendo doer, que faz mal, então é difícil, não tem porquê a gente continuar um relacionamento assim. E por isso que eu falo, quando a gente também termina um relacionamento, pra gente tirar de todas as redes sociais, não ver nada, não ter família, não ter contato, nada, porque é sempre assim, aí você vai estar lá numa situação que aí você vai ver a pessoa lá na rede social dela, e a pessoa curtindo a vida, e a pessoa, entre aspas, sendo feliz, e de repente você não tá feliz, e aí você começa a ter essa comparação, fala, por que a pessoa tá feliz e eu não tô? E aí vai fazer sofrer. Então o ideal é realmente a gente não ter mais nada disso. Realmente termina o contato mesmo, ó, zera tudo, pra não ter perigo de sofrer com coisas que vê. Como aquela frase clichêsíssima, mas que faz muito sentido, que é o que os olhos não veem, o coração não sente. Então assim, se você não tá vendo, beleza, então deixa quieto. Não tá vendo, não tá acontecendo, não faz parte, segue o fluxo, vambora. E isso causa uma sensação ruim, né? Eu digo por experiência própria, assim, de você olhar e parecer que nunca mais você vai conhecer ninguém. Que todo aquele poder de conquista que você usou naquele último relacionamento, parece que você gastou todo o seu estoque de tentativas e você conseguiu ali, e depois você não vai conseguir mais. É muito ruim essa sensação de que parece que você não vai mais conseguir ninguém, parece que você não tem nada pra oferecer, que nada em você encanta a outra pessoa. Então é ruim essa sensação, e eu já passei por isso, às vezes passo ainda. Então eu olho assim, fico pensando, caramba, parece que eu parei, que eu travei, não vai nem pra frente nem pra trás. Então por isso eu já falo por experiência própria mesmo, quanto menos a gente vê o que tá acontecendo lá do outro lado, melhor. Quanto mais rápido a gente admitir que acabou, mais rápido a gente entender que aquilo não faz mais parte da nossa vida, é melhor pra gente poder seguir em frente. Ou então a gente tomar cuidado quando a gente tá vivendo um relacionamento. Então isso é pra você que tá vivendo um relacionamento hoje. Por mais que ele esteja conturbado e você consiga ver coisas que tá te fazendo mal e tal. Então pensa bem, pô, tá me fazendo mais mal do que bem ou mais bem do que mal? Beleza. Então assim, vale a pena continuar? Vale? Então vamos embora. Assim, aproveita agora, tenta colocar os pingos nos is, entende tudo, pra não dar valor depois que perdeu, porque aí se perder, aí já era. Quando perde, aí vai sentir saudade, vai fazer falta. Então é importante a gente ter a noção assim do que a gente tá vivendo. O que você tá vivendo agora? O seu emprego não é aquilo que você sonhou, não é seu emprego dos sonhos, mas é o que tá te pagando as contas, é o que tá te ajudando a planejar sonhos, a planejar viagens e comprar coisas e curtir em algum momento da vida. Então assim, vamos tentar aproveitar a parte boa. Ah, não é tão bom assim, mas poxa, tem momentos bons. Tá bom, então tá bom. Ah, não é isso? Então beleza, vamos planejar sair e procurar um outro emprego. Vamos planejar quanto tempo eu preciso ficar mais aqui para eu conseguir ter um trampolim para procurar um outro emprego, para eu abrir meu próprio negócio. Então a gente tentar dar valor para o que a gente tem agora, olhar pro agora. O que eu tenho de bom hoje aqui?
Que nem hoje eu vejo, assim, os meus equipamentos aqui do podcast, às vezes eu fico querendo, né? Eu preciso de um computador novo, realmente preciso comprar um computador novo, eu preciso de uma mesinha maior, porque essa minha mesinha de som, ela também já tá meio capenga, o meu notebook também tá nas últimas dele, ele já deu uma pifada, aí meu amigo deu uma salvada nele, mas ele já tá pedindo arrego ali, e assim, se eu for ver, tá tudo meio no bico do corvo aqui, nos equipamentos. E aí, se eu ficar olhando por esse lado, pelo lado negativo, ai, tá quase quebrando, ai, tá quase parando, tá quase pifando, eu nunca vou gravar o episódio, eu vou ficar sempre vendo o defeito. Mas não fala, pô, o que eu tenho agora? Meu microfone, minha mesa, meu computador tá me atendendo, tô conseguindo fazer meu programa, e é isso, vambora, vamos aproveitar e dar valor pro que eu tenho agora. Eu gostaria que fosse algumas coisas melhores, gostaria, mas é o que eu tenho pra hoje, é o que tem pra hoje, então bora aproveitar e usar ele enquanto ele me atende, enquanto dá certo. Então vamos valorizar, né? Tentar dar valor enquanto tem, do que dar valor depois do que perdeu. E isso serve pra muitas coisas, né? Pra familiares que a gente ama, pra pessoas que a gente gosta muito e a gente fica adiando pra ver, adiando pra ligar. Tá com saudade? Liga. Quer ver? Dá um jeito, enfia as roupas na mochilinha e vai. Nem que for pra fazer um bate-volta, mas vai lá, dá um beijo, fica um pouquinho, toma um café, dá risada, conversa, aproveita cada momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, a gente tem que dar valor agora, a gente tem que saber aproveitar cada detalhe que a gente vive, conforme eu já falei em episódios anteriores, porque realmente a vida, tipo, ela passa muito rápido, né? Conforme eu falei semana passada, a história do Jesse, que era um menino que tava aproveitando a vida, curtindo, e de repente ela foi interrompida, assim, de uma maneira brusca, e a gente não sabe, né? Então isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então a gente tem que sempre tentar olhar mesmo a parte boa, vamos tentar aproveitar o que tem de bom pra gente seguir em frente. E essa canção? Olha só. É hora dele, é hora do nosso queridíssimo mestre Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória, vem pra cá, Tio Cocória. Chega junto. Gente, tudo bom? Que bacana, ela, né, gente? Que saudade que a gente fica da rapaziadinha do Brás, que fica acompanhando o programa com a gente, né? E o pessoal fica dando risada às vezes com a gente, porque fala, né, das coisas que o teu Chicória fala, mas é verdade, né? Porra, tem um pessoal aí, a nossa amiga Sirlene gostou que o burro, né, subiu em cima do banheiro químico. Eu falei na semana passada, o cara subiu em cima do banheiro químico, o tetinho do banheiro quebrou, o bicho foi para lá dentro da privada, gente, deve ter saído tudo sujo o menino, né? Pelo amor de Deus, pensou o quê? Você pensou que o teto do banheiro químico fosse de aço, gente? É plástico, né? Porra, toma sol e chuva, é lógico que tá podre. Os caras ficam preocupados em lavar o chão, não lavar o teto e reforçar o teto do banheiro. É só pra cobrir, só pra pessoa não tomar uma chuva, mas não é pra subir em cima, porra. O pessoal da prefeitura também, coitado, né? Faz um negócio de graça, aí o povo não consegue assistir. Para, não, vamos ser o Batman e vamos subir em cima, né? Do banheiro. Pelo amor de Deus, gente. E aí, agora veio a pergunta aqui pra mim, veio a pergunta do que eu achava. Tio Chicória, o que você acha do novo filme do Jurassic Park, né? Que na verdade é Jurassic World, né? Na verdade é assim, né? É esses filmes que fica... o filme é que nem aquele Planeta dos Macacos, né? Porra, o filme teve os filmes, aí depois voltou à origem, aí começa do zero. Aí do nada um dia o macaco falou. Porra, aí ele falou no ouvidinho do cara, virou meme. Porra, é engraçado, né? Do nada o macaquinho resolveu falar. O macaco gritou não. Não quero nada. Eu dou muita risada quando vejo essas coisas. E aí, esse filme que começa o final, aí o começo é depois do final. Aí é meio doido, porque acabou, aí volta pra origem. Aí você fala, porra, mas eu já não sabia tudo, né? Agora você tem que assistir tudo. Aí quando você vai ver, tem uma franquia de 37 filmes, porra. Como é que o cara vai assistir? Não, vamos maratonar. Mesmo que o cara quiser maratonar, porra, o cara vai ficar 30 dias assistindo o filme. Porra, quem que aguenta assistir esses filmes de 5 horas? Assistir 3 filmes no mesmo dia? Não dá, gente. Se você pegar assistir um hoje, um amanhã, mas pelo amor de Deus, é muita coisa. A novela são pequenas pílulas de Juma que a gente vê a Juma bonitinha, beija lá, aí o romântico, aí toca uma musiquinha. Você não sente, você tá jantando e percebendo, você não sente passar o tempo. Agora, por você ficar 5 horas no filme, e aí você vira e dói as costas, a gente tá velho, é muita coisa. Então assim, esse Jurassic aí vai voltar tudo de novo, porra. Era Jurassic Park, aí virou Jurassic World, aí agora veio outros personagens, aí agora também tem
aí voltou os personagens antigos, vai fazer meteram um multiverso também, que tem o multiverso do Homem-Aranha, aí já veio o multiverso não sei do que, agora os caras querem fazer multiverso, porra. Trouxe os Homem-Aranha de volta, aí agora o Jurassic falou, porra, vamos pegar os personagens de volta também. E vai ser isso aí, porra, se me pagar eu vou assistir, faço a crítica, mas eu não aguento, porque se imagina, uma pessoa que nunca assistiu vai falar assim, não, tá bom, vamos pegar o Jurassic Park pra assistir desde o começo, meu. Os 37 filmes pra você assistir até você chegar nesse que vai passar agora, gente. Então, sabe, não dá. Manda um ingresso de graça pro tio Chicória, ele vai lá, assiste só esse, come uma pipoquinha e deixa o resto pra trás, gente. Grande beijo, viu? Boa, tio Chicória, olha só que maravilha. Vou dar um salve pro meu irmão Everton também, que teve os episódios do tio Chicória, né? Escorregando na cachoeira, tio Chicória no morro. Ele que foi o assistente lá do tio Chicória pra ajudar o tio Chicória a escorregar no morro, escorregar na cachoeira. Um salve pra ele que tá toda semana curtindo o nosso podcast Terça Nobre. E o tio Chicória, como sempre, afiadíssimo. É verdade, né, tio Chicória? Porra, o pessoal vai subir no banheiro químico. Então já faz logo um camarote lá pra galera, assim, na mesma altura do banheiro químico. E cobra, mesmo que seja o evento gratuito. Quer ficar mais alto que todo mundo? Então paga. Ou então vai lá e troca por um alimento, faz lá uma coisa de alimentos não perecíveis, vai lá e... quer ficar no camarote? Então você doa 10 kg de alimento não perecível e aí você fica lá no camarote, põe aquela madeira firme, segura pra ninguém quebrar o teto. Porque o cara deu prejuízo pra prefeitura e prejuízo pro dono do banheiro químico, né? E prejuízo pra ele também, que deve ter tomado um banho de cocô. Banho de uma água um tanto quanto suja, né? Boa, tio Chicória, como sempre, abrilhantando o Terça Nobre. No programa de hoje a gente tá conversando sobre dar valor apenas quando perde, né? Falei sobre essa parte assim mais focada, né, em relacionamentos, mas também a gente fala também sobre pessoas que a gente gosta, né, da nossa família, né? Então, assim, pai, mãe, avós, né, todos os nossos entes queridos, irmãos, primos, tal. E às vezes a gente tem, né, as pessoas ali, sempre ali, mas a gente sempre deixa pra depois. Não, depois eu vou lá, depois eu visito, depois eu mando mensagem, depois eu ligo, depois. E aí, um dia, essa pessoa falece, e aí como é que vai fazer? Aí começa a sentir saudade, começa a chorar. Eu lembro de um amigo que brigava muito com a mãe dele, falava um monte, demorava pra visitar, tava lá perto, trabalhava perto da mãe dele, mas não visitava nunca. Sempre, não, depois eu vou, minha mãe fica falando muito, não sei o que, e não ia nunca. Aí, infelizmente, a mãe dele faleceu e ele, na hora, né, ficou triste, tal, mas não caiu aquela ficha mesmo. Aí, tempos depois, deu uma crise de choro e aí bateu o desespero e ele realmente entendeu o que aconteceu, que ele nunca mais poderia ver a mãe dele. Então, a gente tem que saber realmente aproveitar. Então, assim, por isso que eu tô falando, assim, as pessoas que a gente gosta, não só, né, os nossos familiares, mas, assim, amigos, pessoas importantes da nossa vida, se a gente gosta, então, vamos aproveitar, né, pra visitar, aproveitar pra ver, aproveitar pra mandar uma mensagem, pra ligar. Hoje a gente tem muito essa facilidade da tecnologia, faz uma chamada de vídeo, se não pode ir até a pessoa, então faz uma chamada de vídeo, manda um áudio, sabe? Porque assim, às vezes, é que nem eu falo aqui no programa, tem gente que fica tão incomodada, sabe, em ouvir um áudio. Ai, nossa, áudio de tantos minutos, sabe? Poxa, eu acho tão legal quando a gente conversa com a pessoa e aí vai fluindo a conversa, você manda um áudio, a pessoa manda de volta e vai falando, pô, é legal. Claro, tem momentos e momentos, às vezes você tá trabalhando e tá ocupado no serviço, realmente não dá pra você parar e ficar ouvindo o áudio no momento que você tá trabalhando. Agora, pô, você tá na sua casa, deitado, assistindo televisão, qual é o problema de você parar um pouquinho e escutar um áudio que mandaram pra você? Nossa, sua vida é tão importantona, fodástica, que você não pode parar 5 minutinhos e ouvir um áudio que alguém te mandou. E essa pessoa gosta de você, se importa com você. Essa pessoa parou e mandou um áudio porque, pô, realmente a pessoa tá se preocupando. Então, assim, eu percebo, né? Essas pessoas que não gostam de receber áudio, eu também não mando mais. Não mando. Mando mensagem escrita, ou às vezes nem isso, deixo quieto. Mas, poxa, eu acho que não custa nada a gente parar o que a gente tá fazendo e ouvir esse áudio. Por isso que eu tô falando. Se você tá trabalhando e tem suas obrigações do trabalho, tudo bem, aí não tem como mesmo, aí você vai atrapalhar o seu trabalho. Agora, quando você tá na sua casa, não tá fazendo nada, mesmo que esteja assistindo alguma coisa, pô, pausa e assiste depois. Todo mundo assiste por streaming hoje.
Ah, tá bom, tá assistindo novela. Beleza, aí depois você vai lá, você dá um Google, você consegue saber o que aconteceu no capítulo, né? Então não é assim, você não vai perder muita coisa se você parar 2, 3 minutinhos e ouvir o áudio que a pessoa mandou pra você. Ou pegar, que nem eu, às vezes eu pego o link de uma música no YouTube, assim, que eu gosto pra caramba, e mando pra pessoa, e eu imagino que a pessoa também vai gostar. E tem gente que caga, sabe, pra aquela mensagem, continua conversando, ou então finge que ouviu, muito legal, e não ouviu nada, sabe? Eu fico pensando, poxa, eu parei, eu escutei uma música, eu falei, pô, nossa, essa pessoa vai gostar de ouvir essa música, é a cara dessa pessoa, aí a pessoa não escuta. Então assim, eu não sei se todo mundo faz isso, mas assim, quando alguém me manda o link de uma música e fala, nossa, eu lembrei de você, eu vou ouvir a música, pô, falo, caramba, a pessoa parou o que ela tava fazendo, ela achou que aquela música ia se identificar comigo, e aí eu não vou ouvir, pô, que legal se a pessoa me vê desse jeito, então deixa eu ver o que essa música diz, sabe, eu vou parar e vou ouvir, depois ainda vou dar uma opinião, falar, pô, legal, gostei, pô, achei legal, já conhecia, não conhecia, pô, que legal. Então eu acho que não custa nada a gente, sabe, dedicar o nosso tempo também pra essas coisas. Lógico, você não vai ficar o dia inteiro fazendo isso, mas sabe, eu acho que não mata ninguém parar e ouvir um áudio de um tempinho um pouquinho maior, de pegar e clicar num link de uma música que a pessoa mandou pra você. Então acho que assim, quando a pessoa faz isso, porque realmente a pessoa se preocupa, então a gente tem que aproveitar e saber dar valor nisso também, porque de repente depois a gente fica aí num dia sozinho, sem ninguém, chama todo mundo pra sair, ninguém quer sair, fica lá quieto, chateado em casa, e aí começa a dar valor pras pessoas que corriam atrás de você. Só que de tanto que correu e você não ligou, a pessoa também parou, e aí você não tem mais ninguém. Então, tipo, pra tudo, pra namoro, pra amizade, pra família, a gente tem que saber aproveitar também e saber dar valor pra essas pequenas coisas. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, aproveitando pra falar pra galera que tá curtindo o nosso programa aí, ó, @euribenevento no Twitter, no Facebook, no Instagram, me segue lá, pode comentar, mandar mensagem, pergunta pro tio Chicória, pode me acompanhar nas redes sociais. E você que tá ouvindo por áudio, né, nas plataformas do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, outras plataformas de podcast também, se você tá ouvindo, quiser assistir o programa, youtube.com/euribenevento, você consegue assistir o programa aí com imagens da nossa gravação aqui do podcast Terça Nobre. E agradecendo a todo mundo que veio até aqui, aos nossos fiéis escudeiros que toda semana estão com a gente, meu irmão Edilson também, que manda mensagem quando tá assistindo, tira a foto da televisão. Esses dias ele tava acompanhando o episódio na sexta-feira e falou, tô acompanhando o Sexta Nobre. Valeu, Edilson, por toda semana acompanhar com a gente. Um beijão pra todo mundo que tá sempre curtindo o nosso podcast Terça Nobre. Um beijão pra minha mãe, a dona Tânia Palestrina, toda semana curtindo o nosso podcast também. E você que veio até aqui, muitíssimo obrigado. Manda sua mensagem, a sua pergunta pro tio Chicória. Toda semana estamos juntos aqui. Pode comentar também no YouTube que eu leio na semana que vem. Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Tamo junto. Até semana que vem. Terça Nobre.